Há segredos que dormem sob as águas revoltas. Histórias seladas por pactos antigos. E lendas que sussurram entre os ventos salgados dos sete mares. Bem-vindo ao Vozes da Ibis, Contos e Mistérios, o canal onde as palavras ganham alma, e o invisível finalmente fala. No episódio de hoje, mergulhe nas profundezas de um oceano carregado de magia, perigo e segredos milenares. Você está prestes a conhecer a história de Rudnick, a lenda dos sete mares, escrita por Gustavo Lira. Está preparado? Então, roda a vinheta. Rudnick, a lenda dos sete mares, Gustavo Lira. Nos primeiros dias do mundo, quando os continentes eram jovens e o mar ainda guardava os segredos de suas profundezas, havia um jovem cavaleiro chamado Rudnick. Ele nasceu em uma pequena aldeia chamada Eldória, situada nas colinas verdejantes do reino de Dardarion. Desde pequeno, ele era conhecido por sua curiosidade insaciável e espírito aventureiro. Seus pais, agricultores humildes, sempre lhe contavam histórias sobre grandes heróis e aventuras épicas, o que alimentava seu desejo de explorar o mundo além das fronteiras da aldeia. Rudnick passava horas brincando com outros garotos da aldeia, simulando batalhas com espadas de madeira e se aventurando nas florestas próximas. Ele sonhava em se tornar um herói, um defensor dos mais fracos, mas a vida simples da aldeia parecia distante de suas aspirações. Quando tinha apenas 10 anos, uma tragédia abalou sua vida. Uma penca de bandidos atacou a aldeia durante a noite, saqueando casas e aterrorizando os moradores. Eles vieram, pilharam, mataram. Poucos sobreviveram ao ataque. Rudnick, escondido em um armário, viu seus pais serem mortos. Desesperado, ele tentou atacar o bandido, que riu e o atacou com sua espada, fazendo um corte entre os olhos de Rudnick. O sangue jorrou e o impacto fez com que ele desmaiasse. O bandido, vendo o sangue, acreditou que o jovem estava morto e o largou em sua própria poça de sangue. Mais tarde, ao acordar, seu rosto ardia com o corte e seu coração doía com a dor de perder a família e o lar. Isso moldou seu coração, transformando seu desejo de aventura em uma busca desesperada por justiça. Após o ataque, a aldeia nunca mais foi a mesma. Muitos aldeões foram embora. O que antes era um lugar puro e bonito se tornou um lugar de dor e sofrimento. Rudnick, que não sabia o que fazer, ficou parado em frente à sua casa, sozinho, agora sem paz, sem sonhos, sem amigos. Porém, ele foi acolhido por um velho sábio, chamado Eldrin, que vivia na floresta e sempre ajudava os aldeões com as caças. Ele conhecia o pequeno Rudnick, que desde muito cedo já chamava a atenção pelo seu perfil. Um jovem bonito de cabelos longos e loiros, um olho verde e outro azul, pele muito branca, nariz afilado e rosto muito firme. Seu corpo já era formado para sua idade e muito torneado. O velho lhe ensinou sobre a vida, a natureza e as artes da luta. Eldrin ficou surpreso com a facilidade de aprendizado vendo um potencial absurdo em Rudnick e começou a treiná-lo nas habilidades de combate e na defesa da justiça. Ele ensinou ao jovem que a verdadeira bravura não estava apenas na força física, mas também na coragem de enfrentar a adversidade. Os anos passaram e Rudnick tornou-se um jovem forte e destemido sob a tutela de Eldrin. Ele aprendeu a manejar a espada com tamanha maestria que superou seu próprio mestre. Também absorveu lições sobre compaixão e liderança. A cada dia se tornava mais determinado a encontrar os bandidos que mataram seus pais e restaurar a paz em sua aldeia. Aos 17 anos, decidiu que era hora de deixar Eldoria e buscar seus inimigos.
Armado com uma espada que Eldrin lhe havia dado, ele partiu em uma jornada que o levaria a várias cidades e reinos. Durante suas viagens, ele enfrentou bandidos, ajudou aldeões e fez amizades valiosas. Cada experiência o moldava, e sua fama como defensor dos oprimidos começou a se espalhar. Durante uma de suas aventuras em uma cidade costeira, Rudnick ficou encantado com o mar. Ele nunca tinha visto algo tão formidável e tão intrigante. Logo ele se apaixonou pelas praias e as histórias dos pescadores sobre os mistérios e perigos do mar. Entre essas histórias também ouviu sobre os Cavaleiros da Irmandade, uma ordem lendária que protegia o reino contra as forças das trevas físicas e espirituais. Fascinado, ele decidiu se inscrever e provar seu valor. A Irmandade estava em busca de novos recrutas, e Rudnick viu isso como uma oportunidade única de achar os bandidos que mataram sua família. Ele se apresentou aos cavaleiros e em pouco tempo, devido às suas habilidades de aprendizagem, foi aceito, se tornando membro dos Cavaleiros da Irmandade. Os desafios foram intensos, mas Rudnick se destacava sempre. Não importava se era em treinamentos ou em batalhas. Logo em sua primeira aventura como membro dos Cavaleiros da Irmandade, eles deveriam cruzar uma parte do vasto oceano em direção às terras de Eboriam. A tensão e a expectativa pairavam no ar, pois esta seria a primeira missão oficial como membro da Irmandade. O objetivo era simples, mas perigoso, pois eles sabiam que Eboriam era o lar do Senhor da Guerra, Hagar, o Terrível. O mais odiado dos piratas e líder de seres desprezíveis e malignos, sua sorte não poderia ser melhor. Afinal, durante essa viagem, descobriu que os bandidos que tanto buscava eram lacaios de Hagar, e isso o motivou ainda mais. Lembrem-se, homens, Hagar não é apenas um pirata. Ele é um líder de seres desprezíveis e malignos. Precisamos estar prontos para qualquer coisa, disse Tordek, sua voz firme e resoluta. E se encontrarmos sereias, ou mesmo um kraken, estou pronto para tudo, exclamou Leitos, um dos cavaleiros mais jovens, com um brilho nos olhos. A sala explodiu em risadas. Calma, Leitos. Primeiro vamos lidar com os piratas. Depois você se preocupa com krakens e sereias, respondeu Hannah, uma arqueira astuta, piscando para ele. Isso se você não se borrar de medo antes, disse Rudnick em tom de provocação a Leitos. E com as palavras vieram mais risos. Com os preparativos concluídos, a tripulação do Coração Valente zarpara, as velas brancas se enchendo com o vento. O mar estava calmo e a jornada parecia promissora. Tordek, Rudnick, Hannah, Leitos e os outros cavaleiros estavam a postos, prontos para enfrentar qualquer desafio que o oceano lhes apresentasse. Durante os primeiros dias, a camaradagem da tripulação cresceu. Eles contavam histórias de bravura e de seus sonhos, rindo e sonhando juntos. Rudnick sempre contava sobre suas aventuras passadas, e a energia da equipe era contagiante. No entanto, a calmaria não durou. No terceiro dia, nuvens escuras se formaram no horizonte, e um vento forte começou a soprar. Preparem-se, uma tempestade se aproxima, Rudnick gritou, enquanto o navio balançava. As ondas aumentaram, e logo o Coração Valente estava em meio a uma tempestade feroz. Tordek e Hannah lutavam para manter o leme firme, Rudnick ajudava os outros cavaleiros a manter as velas, enquanto Leitos, em um momento de desespero, gritou: "Por que isso sempre acontece em minhas aventuras?" "Porque você é um imã de problemas, Leitos." Hannah respondeu, rindo, enquanto tentava ajustar as velas. A tempestade finalmente se acalmou, mas não antes de deixar o navio desorientado. Quando as águas se acalmaram, eles se deram conta de que estavam longe do curso planejado. Após a tempestade, a tripulação avistou uma ilha à distância. O que parecia um refúgio rapidamente se transformou em um pesadelo. Um navio pirata, com as velas negras como a noite, se aproximava. Rudnick reconheceu os emblemas. Eram lacaios de Hagar. "Preparar para o combate." Rudnick ordenou, e a tripulação se armou rapidamente. O clima de tensão foi substituído por uma adrenalina contagiante. Os piratas atacaram com gritos selvagens, mas a Irmandade estava pronta. Tordek sacou sua espada, deixando o leme para um cavaleiro menos combatente. Hannah disparou flechas certeiras,
derrubando alguns dos piratas antes que eles conseguissem se aproximar. Leitos, com sua espada em punho, estava ansioso para provar seu valor. "Estou pronto para brigar! Vamos, seus canalhas!" Rudnick apenas observava toda aquela comoção. Os piratas gritavam de um lado e Rudnick gritava de outro. Logo, todos estavam gritando, aguardando o combate inevitável. A batalha começou com um estrondo. Rudnick e Tordek eram os mais fortes e de cara enfrentaram o capitão pirata. Um homem corpulento com um olhar maligno. Eles trocavam golpes e a luta era intensa. Enquanto isso, Hannah se movia rapidamente, ajudando Leitos a se desvencilhar de 2 piratas que o cercavam. Os outros cavaleiros travavam combates com os outros piratas e o caos estava instaurado. "Cuidado com a esquerda, Leitos!" gritou Hannah, enquanto lançava uma flecha que atingiu um pirata que se aproximava. "Eu sabia que poderia contar com você", Leitos respondeu, sorrindo enquanto desferia um golpe em seu adversário. A batalha prosseguiu, com os cavaleiros lutando bravamente. Rudnick, percebendo que os piratas estavam se organizando, gritou: "Precisamos dispersá-los, Tordek. Vamos dar um jeito de levá-los para a proa." Com um movimento estratégico, Rudnick deixou Tordek lutando com o capitão e liderou a equipe em um ataque coordenado. Hannah disparou flechas para desestabilizar os piratas, enquanto Leitos, cheio de energia, começou a gritar piadas e provocações, fazendo os piratas hesitarem e se distraírem. "Ei, você, com o chapéu engraçado! Sua mãe deve ter sido uma lula!" gritou, provocando risos entre seus companheiros e confusão entre os inimigos. "Cale a boca, garoto!" um dos piratas respondeu, mas o riso se espalhou entre os cavaleiros, fortalecendo seu espírito. Aproveitando a distração, Tordek atacou com toda a força, derrubando o capitão pirata, que caiu ao chão, atordoado, mas não derrotado. Tordek desviou seu olhar para a tripulação, observando os cavaleiros e os piratas lutarem. Nesse momento, Rudnick, que havia afugentado alguns piratas, percebeu a situação e correu em direção ao capitão pirata, que estava erguendo sua arma de fogo para o distraído Tordek. Com um movimento rápido, Rudnick girou sobre o corpo e caiu cravando sua espada no peito do pirata, que agora jazia derrotado. Com a queda do capitão, os piratas começaram a recuar, assustados pela bravura dos cavaleiros. Com os piratas em fuga, os cavaleiros se reuniram, comemorando a vitória. "Conseguimos! Somos realmente uma equipe!" Rudnick exclamou, o orgulho transparecendo em sua voz. Mas enquanto celebravam, Leitos encontrou um mapa entre os destroços do navio pirata. "Ei, olhem isso!" ele exclamou, segurando o mapa com entusiasmo. "Parece que temos uma pista sobre a localização de Hagar." "Então nossa sorte não poderia ser melhor. Agora sabemos onde encontrá-lo", disse Hannah, seus olhos brilhando. Com o mapa em mãos, os cavaleiros se prepararam para continuar sua jornada em busca do Senhor da Guerra Hagar. Rudnick olhou para seus amigos, sentindo a camaradagem crescer entre eles. "Estamos prontos para qualquer desafio que venha pela frente. Juntos, nada pode nos parar", ele declarou. Os cavaleiros finalmente avistaram as terras de Eboriam, com suas altas montanhas e florestas densas. O clima estava tenso, e todos sabiam que estavam prestes a enfrentar Hagar, o terrível. O navio atracou em uma pequena enseada, e a Irmandade se preparou para a batalha. Lembrem-se, Hagar não é apenas um pirata. Ele é um senhor da guerra com um exército de seres desprezíveis. "Precisamos ser estratégicos", disse Rudnick, olhando nos olhos de cada um de seus companheiros. A fortaleza de Hagar erguia-se imponente na colina, cercada por muros de pedra e guarnições de piratas armados. Os cavaleiros se aproximaram furtivamente, utilizando árvores e arbustos para se esconder. "Qual é o plano?" sussurrou Hannah, observando os guardas que patrulhavam a entrada. "Precisamos criar uma distração. Hannah e Leitos, vocês se infiltrarão pela porta lateral. Tordek, eu e os outros atacaremos pela frente", explicou Rudnick. Com o plano em mente, Hannah e Leitos se esgueiraram em direção à porta lateral. Enquanto isso, Rudnick, Tordek e os outros cavaleiros se posicionaram para o ataque. Assim que Hannah e Leitos chegaram ao lado da fortaleza, Hannah lançou uma pedra em uma pilha de barris, produzindo um estrondo. Os guardas,
Distraídos pelo barulho, correram em direção à fonte do som. Agora! Rudnick gritou, e ele e os outros cavaleiros avançaram, invadindo a fortaleza. Os piratas, surpresos com a invasão, começaram a lutar. Rudnick liderava o ataque, cortando inimigos com sua espada, enquanto Hannah disparava suas flechas com precisão. Leitos, agora mais confiante, lutava ao lado de seus companheiros, gritando provocações para os piratas. Ei, Hagar! Venha lutar contra um verdadeiro cavaleiro! Ele desafiou, ganhando risos e olhares de reprovação da equipe. A batalha era feroz, e os cavaleiros estavam determinados a avançar. A cada passo eles se aproximavam do salão principal da fortaleza, onde Hagar provavelmente os esperava. Finalmente, eles chegaram ao salão principal. Hagar, o terrível, estava lá, uma figura imponente com uma armadura negra e um olhar que exalava maldade. O salão estava cheio de tesouros e relíquias, mas o que chamou a atenção foi o trono que ele ocupava, adornado com crânios de inimigos derrotados. Ah, se não são os grandes salvadores do mundo, os cavaleiros da Irmandade. O que os trazem até aqui? Hagar zombou, sua voz ressoando nas paredes. Viemos acabar com você e fazê-lo de exemplo, Hagar. Rudnick respondeu. Hagar levantou-se, brandindo uma espada feita de obsidiana que brilhava com uma luz sombria. Então venham, cavaleiros. Mostrem-me o que vocês têm. A batalha começou. Hagar atacou com ferocidade. Seu estilo de combate era brutal e imprevisível. Rudnick, com sua espada, esquivou-se e contra-atacou, mas Hagar era rápido e poderoso. Você acha que pode me derrotar, garoto? Hagar riu, empurrando Rudnick para trás com um golpe poderoso. Hannah, Leitos e Tordek se juntaram ao combate, atacando Hagar em conjunto. Hannah disparou flechas, das quais Hagar desviou com facilidade. E Leitos, em um momento de bravura, tentou um ataque corpo a corpo, mas foi rapidamente repelido. Tordek analisava Hagar, enquanto pensava em uma maneira de atacá-lo com eficiência. E em um momento, enquanto os três lutavam bravamente contra Hagar, Tordek conseguiu acertá-lo, mas sem muitos danos. Após vários minutos de luta intensa, Rudnick percebeu que não poderiam vencer apenas com força bruta. Precisamos trabalhar juntos. Hannah, distraia-o enquanto eu me posiciono. Tordek e Leitos ataquem-o sem parar. Hannah começou a lançar flechas em Hagar, forçando-o a se proteger, enquanto Rudnick se preparava para um ataque decisivo. Leitos e Tordek avançavam para cima de Hagar. Enquanto isso, os outros cavaleiros enfrentavam os piratas que ainda estavam na sala, garantindo que ninguém interferisse. Agora! Rudnick gritou. Ele correu em direção a Hagar, saltando para desferir um golpe certeiro. Hagar, percebendo o movimento, tentou desviar, mas Rudnick era rápido. Com um movimento ágil, ele cortou a armadura de Hagar, atingindo seu lado. Hagar gritou de dor, mas não desistiu. Você pode ter um golpe, mas isso não é suficiente. Ele rosnou, atacando Rudnick com fúria. No entanto, a distração de Hannah permitiu que Rudnick se recuperasse. Com um grito de batalha, ele se lançou novamente, atacando Hagar com todas as suas forças. Tordek e Leitos continuavam os ataques. Rudnick, sendo o mais rápido e ágil dos cavaleiros, girou rapidamente, desferindo um golpe poderoso que atingiu Hagar no peito, fazendo-o tombar ao chão. O salão ficou em silêncio. Hagar, o terrível, estava sendo derrotado. Os cavaleiros da Irmandade se reuniram ao redor de Rudnick, Tordek, Leitos e Hannah, exaustos, mas triunfantes. Conseguimos! Hagar não é mais uma ameaça! Um dos cavaleiros no salão exclamou, um sorriso de alívio em seu rosto. Leitos, ainda ofegante, olhou para os tesouros ao redor. E agora? O que fazemos com tudo isso? Vamos levar o que conseguirmos e libertar aqueles que ele escravizou. Isso é o que um verdadeiro cavaleiro faria. Rudnick respondeu, olhando com determinação para seus amigos. Com a fortaleza de Hagar sob seu controle, os cavaleiros libertaram os prisioneiros e garantiram que o legado de Hagar nunca mais ameaçasse o mundo. Ao retornarem para Eldória, foram recebidos como heróis. Rudnick havia concluído seu objetivo de vingar seus pais mortos, porém isso fez com que cogitasse a possibilidade em parar. Ele pensava que ainda era muito novo,
apenas 19 anos, e que poderia ter uma vida inteira de paz e sossego, constituir uma família e viver feliz, pois seus objetivos tinham sido alcançados, porém o mal ainda existia no mundo. Ele sabia que outras famílias ainda corriam riscos e que ele, com seu coração indomável e espírito aventureiro, poderia fazer muito mais. Enquanto seus companheiros cavaleiros se dedicavam a missões de honra e glória, Rudnick passava horas na costa, observando as ondas e imaginando o que poderia haver além da linha do horizonte. A cada tempestade que se formava, seu desejo de explorar e levar a justiça a outros lugares aumentava. Ele sempre ouvia histórias de tesouros perdidos, monstros marinhos e ilhas encantadas, o que despertavam nele uma vontade incontrolável de voltar para os mares. Um dia, enquanto explorava uma praia isolada, Rudnick encontrou um velho mapa desgastado, coberto de símbolos estranhos e anotações em uma língua antiga. O mapa prometia conduzir ao famoso coração do oceano, uma joia mística envolta em lendas e segredos que remonta aos primórdios do mundo. Disse que foi criada pelos deuses do mar como um presente para os seres que habitam as profundezas. A joia é feita de um cristal azul profundo que brilha com a luz das estrelas e reflete as cores do mar. Sua beleza é hipnotizante e muitos que a avistam sentem uma atração irresistível. Reza a lenda que o coração do oceano contém a essência das forças elementares do mar, a força da tempestade, a serenidade das águas calmas, o poder das marés e a sabedoria das criaturas marinhas. Aqueles que conseguem obter a joia não só ganham habilidades extraordinárias, mas também se tornam guardiões do equilíbrio dos oceanos. Supostamente, a joia conferia poder ilimitado e imortalidade a quem a possuísse. A ideia de ser um cavaleiro não apenas da terra, mas também dos mares, fez seu coração acelerar. Ele decidiu que era hora de deixar a Irmandade em terra e seguir seu destino no mar como um cavaleiro dos mares. Rudnick construiu um pequeno barco, o Tempestade, e partiu para o desconhecido. Nos primeiros dias, enfrentou desafios que testaram sua coragem. Tempestades violentas, mares revoltos e a solidão do oceano foram seus companheiros. Mas ele não se deixou abalar. Cada desafio era uma oportunidade de aprender e crescer. A vida de capitão não era fácil, mas Rudnick logo percebeu que tinha um talento natural para liderar. Ele atraía outros desajustados e aventureiros tão formidáveis em combate quanto ele, formando uma tripulação leal. Juntos eles se tornaram conhecidos como os Corsários da Liberdade, viajando de porto em porto, lutando contra piratas que saqueavam os navios mercantes e que faziam tráfico de escravos, combatendo o mal dos mares e coletando histórias de aventuras. Com o tempo, Rudnick ficou famoso em toda a costa. Os rumores sobre suas façanhas se espalharam, e muitos já o viam como um herói por ser um cavaleiro da Irmandade, enquanto outros o consideravam um vilão. Para seus inimigos, ele era um pirata astuto e implacável. Para seus amigos, um líder carismático e destemido. Isso gerou para ele diversos apelidos como o Terrível Pirata, Príncipe dos Mares, Demônio do Mar, entre outros. Durante suas viagens em busca do coração do oceano, indo de lugar em lugar conforme o velho mapa, Rudnick ouviu falar de um tesouro inimaginável escondido em uma ilha misteriosa chamada Ilhabel, uma ilha isolada nos recantos dos mares de Dardarion. Diziam que era guardada por um dragão marinho, conhecido como Thalassor, uma criatura colossal que fazia qualquer um hesitar em se aproximar. Os rumores despertaram o interesse de Rudnick e sua tripulação, que decidiram que a busca pelo tesouro seria sua próxima grande aventura. Seria esse tesouro o tão poderoso coração do oceano? Rudnick pegava-se a pensar. A brisa salgada do mar soprava com força enquanto o Tempestade se aproximava da mítica Ilhabel. O céu estava nublado e nuvens escuras se acumulavam, como se a própria natureza estivesse ciente da batalha que estava prestes a ocorrer. Ondas gigantescas quebravam contra as rochas da ilha, e a atmosfera estava carregada de eletricidade e expectativa. Rudnick, em pé na proa do navio, sentia seu coração disparar. Ele olhou para sua tripulação, que sussurrava nervosamente e compartilhava a mesma mistura de ansiedade e medo. Rudnick, determinado,
Ordenou que continuassem. Com sua espada herdada do velho Eldrin, ele logo descobriu por que a espada era tão especial e diferente das espadas normais. Ela havia sido feita por um grande mago e era poderosa como os deuses e reluzente como o nascer do sol. Ergueu a espada, a apontando para a frente sem nada dizer. Ele e seus homens já sabiam, e todos se prepararam para o que estava por vir. Assim que o Tempestade ancorou na costa, a tripulação desceu rapidamente, armada e pronta para a batalha. Rudnick liderou a marcha pela praia, seus olhos fixos no horizonte agitado. A água começou a se desassossegar de forma estranha. E então, com um rugido ensurdecedor, Talassor emergiu das profundezas. O dragão marinho era colossal, com escamas que reluziam como esmeraldas sob a luz do sol. Seus olhos eram de um azul profundo, refletindo a sabedoria e a ferocidade de séculos. Ele abriu a boca e soltou um jato de água fervente que quase atingiu Rudnick, que se lançou para o lado, evitando por um triz. Com uma velocidade surpreendente, Rudnick se levantou e correu em direção ao dragão. Ele brandiu sua espada, cortando o ar com um grito de batalha. Talassor, por sua vez, girou seu corpo imenso, tentando acertar Rudnick com sua cauda. Mas o pirata conseguiu desviar, saltando para sua esquerda. A batalha se intensificou. Rudnick utilizou o terreno a seu favor, escalando pedras e deslizando entre as ondas, enquanto lançava golpes rápidos e precisos. O dragão retaliou com uma série de ataques poderosos, usando sua cauda como um porrete e suas garras afiadas como lâminas. Após uma série de manobras acrobáticas, Rudnick percebeu que precisava de uma estratégia. Ele começou a observar os padrões de ataque de Talassor, percebendo que o dragão tinha um ponto fraco: sua barriga, onde as escamas eram menos resistentes. Com isso em mente, Rudnick usou o gancho para se balançar numa rocha próxima, ganhando altura e posicionando-se para um ataque. Com um grito de guerra, ele saltou do penhasco, descendo em direção à barriga do dragão. A espada brilhou ao sol enquanto ele desferiu um golpe poderoso. A lâmina cortou as escamas, fazendo Talassor rugir de dor. O som reverberou pela ilha e as ondas se agitaram violentamente. Furioso, Talassor lançou um ataque devastador. Ele girou rapidamente, jogando Rudnick para longe com sua cauda. O pirata caiu na areia, ofegante, mas não derrotado. O dragão, agora com um olhar assassino, preparou-se para um ataque final, invocando uma tempestade ao seu redor. As nuvens se tornaram mais escuras e relâmpagos começaram a iluminar o céu. Talassor começou a acumular água em sua boca, criando um poderoso jato que poderia devastar qualquer um em sua linha de visão. Rudnick, percebendo o que estava prestes a acontecer, pensou: Forna! Levantou-se e começou a correr em direção ao dragão. Com as ondas quebrando ao seu redor e a tempestade aumentando, Rudnick fez uma última tentativa. Ele canalizou toda a força que tinha e, com um grito ensurdecedor, lançou-se para o ar, usando uma corda para se impulsionar ainda mais alto. Enquanto o dragão soltava seu jato de água, Rudnick se posicionou com precisão, mirando no olho do dragão. A espada cortou o ar enquanto ele desferiu seu golpe final. A lâmina atravessou a água e atingiu o olho de Talassor, que soltou um rugido aterrorizante. O dragão se contorceu, a água ao seu redor espirrando em todas as direções, enquanto Rudnick, em um movimento gracioso, aterrissava com segurança na areia. A batalha chegou ao fim. Talassor, ferido e derrotado, mergulhou de volta nas profundezas do mar, desaparecendo sob as ondas. Rudnick, exausto, mas triunfante, levantou sua espada para o céu. Sua tripulação, que até então havia assistido em silêncio, explodiu em gritos de alegria e celebração. A derrota do dragão rapidamente se espalhou pelas tavernas e portos, transformando Rudnick em uma lenda viva. Seus amigos ficavam cada vez mais orgulhosos mediante as notícias que chegavam sobre ele. De certo que com o Cavaleiro da Irmandade lutando ferozmente, os vilões agora teriam a quem temer. A vitória trouxe não apenas o tesouro, mas também a fama de ser um verdadeiro guerreiro dos mares. Ele não somente venceu uma criatura mítica, mas também provou que coragem e determinação poderiam superar até mesmo os desafios mais formidáveis.
Logo ele se tornou um símbolo de coragem e bravura, inspirando muitos a se tornarem piratas ou aventureiros. Com sua nova fama, Rudnick começou a atrair a atenção de aliados em potencial. Criaturas marinhas que antes temiam Thalassor começaram a vê-lo como um protetor. Sereias e golfinhos, antes hesitantes, procuraram Rudnick em busca de aliança, oferecendo informações valiosas sobre tesouros e perigos ocultos nos mares. Com Rudnick se estabelecendo como um defensor dos mares, a dinâmica entre piratas e habitantes do mar começou a mudar. Muitos piratas, inspirados por Rudnick, passaram a adotar um código de ética, respeitando as criaturas marinhas e buscando aventuras que não prejudicassem o equilíbrio do ecossistema. Isso levou a um novo tipo de pirataria, mais focada em proteger os mares do que em saquear. Rudnick e sua tripulação, que haviam reivindicado o tesouro guardado por Thalassor, logo se tornaram ainda mais audaciosos. Este tesouro era vasto, incluindo não apenas riquezas materiais, mas também artefatos mágicos e relíquias de valor incalculável. No entanto, a derrota de Thalassor não passou despercebida por inimigos. Outros piratas e magos malignos, que viam Rudnick como uma ameaça ao seu domínio, começaram a planejar sua vingança. Gullion, o mago imortal, que já rivalizara com Rudnick, ficou furioso ao ouvir sobre sua vitória e decidiu que precisava eliminar o pirata de uma vez por todas. Lançando maldições ao vento até a tripulação de Rudnick, envenenando a mente de um dos homens de confiança, Soren, também conhecido como o Astuto, começou a conspirar contra Rudnick. Ele acreditava que poderia liderar a tripulação melhor e sonhava em roubar o tesouro para si. Soren começou a semear discórdia entre os membros da tripulação, contando mentiras sobre Rudnick e sua liderança. Ele se aliou a outros piratas que também estavam descontentes, planejando um motim. Rudnick, embora percebesse a tensão crescente, não suspeitava da traição iminente. Uma noite, enquanto a tripulação celebrava sua última conquista em uma ilha tropical, Soren liderou o ataque. Rudnick, surpreso, lutou contra seus próprios homens, tentando entender por que eles haviam se voltado contra ele. A batalha foi brutal, e a confiança que ele havia construído desmoronou instantaneamente. No clímax do conflito, Rudnick enfrentou Soren. Com um golpe rápido, Soren cortou a mão de Rudnick, fazendo-o sentir uma dor lancinante. Mas em vez de desistir, Rudnick, com um grito de fúria, usou sua espada para desferir um golpe preciso, derrotando Soren e recuperando o controle de seu navio, matando todos os outros amotinados, deixando claro que não iria mais tolerar tais motins. Após a traição, Rudnick se viu mudado. Ele sabia que precisava se fortalecer, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Foi então que ele resolveu ir à Terra e visitar seus amigos cavaleiros, que agora estavam formando um novo reino de segurança com o nome de Drizal, bem no centro de Dardarion, para que todos os caminhos por lá passassem. Chegando em Drizal, ele foi nomeado general em terra para tempos de guerra, além de ter recebido uma grande festa para comemorar o seu retorno. Porém, ele não ficaria muito tempo em chão firme. Havia confidenciado o ocorrido para seus amigos e buscava informações sobre o mago que havia forjado sua espada. Seus amigos não souberam informar sobre tal mago, porém indicaram um tão poderoso, se não o mais poderoso, que eles conheciam, e com isso Rudnick saiu em busca de uma nova arma para colocar em sua mão decepada, indo até o tal mago mais poderoso de todos os reinos. Semanas se passaram até que ele encontrasse o poderoso mago. O encontro não foi tão sutil como Rudnick esperava. Assim que encontrou sua torre, foi alvejado com uma chuva de bolas de fogo. Raios e ácidos despencavam do alto da torre, tentando afastá-lo do local. Rudnick se apartou rapidamente, porém as magias começaram a se mover em sua direção. Entendendo que poderia ser uma espécie de desafio, ele sorriu e pensou: muito bem então, Sr. Giltron, se esse é o preço para poder encontrar com o senhor, que assim seja. Rudnick então correu na direção da Torre do Mago, desviando de cada magia, de forma única. Girava para um lado, saltava para outro, mantendo a velocidade. Entretanto, para sua surpresa, a torre não tinha uma porta. Ele rodeou toda a torre sob uma forte tempestade de magias.
e nada de portas. Esse pequeno momento de surpresa tirou a atenção de Rudnick, que foi atingido por um raio que o fez quicar no chão, uma lufada de vento que o empurrou para longe da torre e uma bola de fogo que o fez queimar por alguns instantes. Rudnick estava no chão caído olhando para o céu azul, com o corpo fumegando e sentindo espasmos. Porém, ele não iria desistir ainda. Ao se levantar, ele olhou bem para a torre e pôde ver algumas janelas. Sem muito pensar, partiu novamente em velocidade na direção da torre, e mais uma vez a tempestade de magias começou a persegui-lo. Mas o guerreiro era mais ágil e logo percebeu o padrão nos feitiços, e como um gato começou a escalar a torre, espada, salto, desvia para um lado, desvia para o outro, salta. A espada cravada na torre o ajudava a subir, até que enfim alcançou a janela se atirando para dentro dela, caindo estrategicamente com um rolamento. Prontamente se levantou com a espada em punho. Porém o que ele viu foi um mago de aparência jovem olhando para ele, rindo e o aplaudindo. Muito bom, Sr. Rudnick, muito! Ha 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 ha! O senhor foi incrível, exatamente como Hannah havia me dito. Venha, sente-se aqui, vamos tratar do seu pedido, disse Giltron, apontando uma cadeira para Rudnick. Se sabia que eu vinha, por que fez tudo isso? Rudnick inquiria enquanto se sentava no banco. Queria saber se as histórias sobre o senhor eram verdadeiras e hoje pude ver com meus próprios olhos. O senhor é realmente incrível. Vamos, me diga o que deseja. Conforme a conversa com Giltron estava evoluindo. Durante a conversa com Giltron, Rudnick insistia para que ele criasse um item adaptável e indestrutível, com o formato de um gancho e dotado de poderes mágicos. Esse gancho possuía uma corda embutida, capaz de ser lançada em batalha. No entanto, seu design permitia que ele se fixasse apenas à madeira dos navios ou fosse ativado sob demanda. Em terra, o objeto voltaria a assumir o formato de uma mão. Paciente, Giltron ouviu as solicitações e decidiu ajudar. Com a nova arma pronta, Rudnick definiu que sua próxima aventura o levaria a um lugar ainda mais misterioso. Os mares do submundo, onde, segundo dizem, os segredos do mar estão ocultos. Rudnick e sua leal tripulação partiram em busca da entrada para o submundo, uma caverna subaquática que se abria em uma das ilhas mais remotas. A entrada era colossal, com um céu estrelado refletido nas águas calmas. Rudnick e sua tripulação, composta por valentes marinheiros e guerreiros, prepararam-se para a jornada. Assim que o navio navegou pelas águas escuras, uma sensação de expectativa e apreensão tomou conta de todos. Preparem-se! O que encontrarmos aqui pode ser tanto maravilhas quanto horrores! Gritou Rudnick, sua voz ecoando na caverna. À medida que avançavam, a luz do sol gradualmente desapareceu e a escuridão tomou conta. O som das ondas e os sussurros do vento eram substituídos por um silêncio inquietante. Ninguém nunca havia retornado dessa jornada, mas a promessa de conhecimento e poder era irresistível. Ao entrarem na caverna, foram recebidos por uma escuridão opressiva. As águas eram frias e carregadas de uma energia estranha. Subitamente as águas começaram a agitar-se e uma tempestade subaquática apareceu do nada. Ondas enormes se levantaram e o tempestade balançou violentamente. Rudnick agarrou-se ao mastro, gritando ordens para a tripulação. Segurem-se! Preparem as velas e ajustem o leme! Ele observou sua tripulação se movendo rapidamente, cada membro ciente de seu papel em meio ao caos. A tempestade parecia viva, com relâmpagos iluminando as profundezas. Então, uma sombra colossal emergiu das águas. Um kraken gigantesco, com tentáculos que se estendiam como braços de um monstro, atacou o navio. Armas a postos! Rudnick gritou, e a tripulação, sem hesitar, começou a disparar flechas e a lançar arpões em direção ao kraken. Os tentáculos do monstro se agitavam, quebrando cordas e arremessando marinheiros para o ar. Rudnick, com sua espada em punho, saltou para a proa do navio. Ele se lançou contra um dos tentáculos que se aproximava, cortando-o com um golpe preciso. Vamos, pessoal! Não deixem que ele nos domine! Os marinheiros, incentivados pelo seu capitão, se uniram. Um grupo de guerreiros se posicionou na borda do navio,
atacando os tentáculos que tentavam agarrá-los. As flechas voavam e as explosões de pólvora ecoavam enquanto lutavam para manter o monstro à distância. O Kraken, enfurecido, atacou novamente, desta vez derrubando um dos mastros. Rudnick, vendo um de seus homens prestes a ser capturado, gritou: "Jonas, segure-se!" Ele saltou para salvar o marinheiro, cortando o tentáculo que se aproximava. "Obrigado, capitão." Jonas agradeceu enquanto se levantava, pronto para lutar. Rudnick e sua tripulação lutavam com bravura, mas o Kraken era imenso e quase imbatível. Um dos tentáculos prendeu um dos canhões do navio, e a tripulação precisava agir rapidamente para não ser derrotada. "Precisamos derrubá-lo de uma vez por todas!" Rudnick gritou, formulando um plano. Decidiu que eles precisavam atrair o Kraken para uma armadilha. "Preparem um barril de pólvora", Rudnick ordenou. Ele e sua tripulação começaram a manobrar o navio para posicioná-lo em um local estratégico. Quando o Kraken atacou novamente, eles se afastaram rapidamente, levando o monstro a seguir o Tempestade. "Agora!" Rudnick gritou, e a tripulação lançou o barril de pólvora na água. Assim que o Kraken se aproximou, dispararam um tiro certeiro, fazendo o barril explodir em um espetáculo de fogo e luz. O Kraken, atingido pela explosão, soltou um grito ensurdecedor e se contorceu, perdendo força. Rudnick viu sua oportunidade e preparou-se para o ataque. "Avançar ao meu comando!" Rudnick gritou, sua voz cheia de determinação. Ele e a tripulação atacaram em uníssono, disparando flechas e lâminas em direção ao monstro enfraquecido. Rudnick se lançou sobre o tentáculo principal, subindo em sua extensão e correndo em direção à cabeça do monstro. Com um golpe preciso, ele o acertou. O Kraken, finalmente derrotado, afundou nas profundezas, deixando um silêncio ensurdecedor em seu rastro. A tripulação, exausta, mas triunfante, celebrou a vitória. Rudnick, orgulhoso de sua equipe, levantou sua espada em sinal de vitória. "Esta foi uma batalha difícil, mas juntos, somos mais fortes." Após a luta, eles continuaram a explorar os mares subterrâneos, onde descobriram um naufrágio repleto de tesouros. Ouro, joias e artefatos mágicos estavam espalhados, e a equipe se dedicou a recolhê-los. Mas Rudnick sabia que a verdadeira riqueza não estava apenas nos bens materiais, mas na lealdade e bravura de sua tripulação. Com novos tesouros em mãos e espíritos elevados, eles navegaram de volta à superfície, prontos para enfrentar qualquer desafio que o destino lhes reservasse. Rudnick e sua tripulação lutaram para sobreviver. Cada desafio os aproximava mais de seus objetivos, mas também testava sua lealdade. Finalmente, após uma série de batalhas intensas, eles chegaram a uma sala iluminada por cristais que refletiam a luz de uma fonte mágica. No centro estava um antigo grimório que continha segredos sobre o mar e as forças que o governavam. Rudnick o pegou, sentindo uma onda de poder percorrer seu corpo. Ele sabia que tinha adquirido conhecimento que o tornaria um pirata ainda mais formidável. Com o grimório em mãos, Rudnick voltou ao mundo dos vivos, onde logo descobriria que seu velho inimigo, Gullion, havia se tornado mais poderoso durante sua ausência. Gullion, um mago imortal, sempre sonhara em conquistar os mares e se vingar de Rudnick por suas derrotas anteriores. O confronto entre os dois foi inevitável. Rudnick, agora mais forte e sábio, liderou sua tripulação em uma batalha épica contra Gullion e suas forças das trevas. Raios cortavam o céu enquanto as ondas se agitavam, e a batalha se desenrolava em meio a um cenário de caos e magia. Em uma certa manhã, a neblina começou a se dissipar, e a forma imponente de Gullion apareceu, flutuando sobre as águas, e em um piscar de olhos ele estava sob o convés do Tempestade. O mago, envolto em um manto negro que parecia absorver a luz ao seu redor, carregava o tridente da Tempestade, que brilhava com uma energia sombria. Seu olhar era de desprezo, e um sorriso malicioso se formou em seus lábios. Rudnick, o pirata que se atreveu a desafiar as forças do mar, você está prestes a conhecer seu fim. Gullion gritou, sua voz ecoando como um trovão. Rudnick, sentindo a adrenalina percorrer suas veias, respondeu com firmeza. Não é o meu fim que você deseja,
mas sim o seu. Estou aqui para acabar com suas maldades de uma vez por todas. Com essas palavras, o combate começou. Gullion levantou o tridente e invocou uma tempestade. Relâmpagos cortaram o céu e ondas gigantescas começaram a se erguer. Rudnik, sem hesitar, avançou em direção ao mago, sua espada brilhando sob a luz da tempestade. Gullion lançou um feitiço que criou uma onda de água em forma de serpente, que se lançou em direção a Rudnik. O pirata, ágil como um peixe, desviou para o lado e cortou a serpente com um golpe preciso. A água se dissipou em um spray. Com um movimento rápido, Gullion brandiu o tridente e enviou um jato de eletricidade em direção a Rudnik. O pirata, percebendo o ataque, se jogou no chão, sentindo a eletricidade passar por cima dele. O impacto fez com que o chão tremesse e Rudnik se levantou rapidamente, determinado a não deixar seu oponente ter a vantagem. Você pode ser poderoso, Gullion, mas não pode vencer. Rudnik gritou, avançando novamente. Ele desferiu uma série de golpes rápidos, tentando alcançar o mago. Gullion, entretanto, era astuto. Ele usou o tridente para bloquear os ataques, desviando as lâminas de Rudnik com um toque de desprezo. O mago, com um movimento elegante, lançou um feitiço que fez o chão do convés se abrir sob os pés de Rudnik. O pirata caiu em uma caverna subaquática, mas rapidamente se impulsionou, nadando para a superfície. Rudnik emergiu das águas, ofegante, próximo à praia, mas não derrotado. Ele olhou para seu oponente pensando em como trazê-lo para a terra firme. Acenando com os braços e fazendo gestos, Rudnik chamou a atenção de Gullion, que, percebendo que seu inimigo mortal ainda estava vivo, se lançou com um feitiço de teleporte até a praia. Gullion, seu cão sarnento dos infernos, se estragou meu navio, eu mato você 2 vezes, seu mago maldito. Rudnik falou enquanto apontava a espada para Gullion. A tempestuosa batalha apenas alimentou seu espírito, como se pudesse sentir a energia do mar ao seu redor. Com um grito, ele se lançou novamente em direção a Gullion, que imediatamente invocou uma magia. A água do mar se aproximou dele, formando um redemoinho de água e relâmpagos. A luta se intensificou. Rudnik, com sua maestria em combate, logo observou uma brecha na magia e saltou em direção ao mago, que, surpreso com a audácia do pirata, levantou o tridente para se defender. Rudnik atacava ferozmente sem parar. Combos de gancho e espadas, giros e mais ataques enquanto Gullion revidava com o tridente e magias. Os dois se deram conta de que estavam em um impasse, ambos determinados a vencer. Gullion, percebendo que estava perdendo o controle da situação, decidiu usar suas habilidades para manipular as águas de maneira mais agressiva, falseando as ondas dos mares, criando ondulações gigantescas que atacavam a todo instante. E mesmo com as ondas, Gullion não facilitou, conjurando ainda mais magias, criando uma tempestade de raios. Os dois adversários estavam agora em um campo de batalha cercado por relâmpagos e ondas gigantes. Rudnik, com sua espada em uma mão e o gancho na outra, enfrentou Gullion, que brandia o tridente ferozmente. O clima estava carregado de tensão e a batalha se tornava cada vez mais intensa. Gullion, com um movimento rápido, lançou um raio em direção a Rudnik. O pirata, usando seu gancho, desviou o ataque, fazendo com que o raio atingisse uma rocha próxima, que se despedaçou em 1000 pedaços. A força da explosão lançou Rudnik para o lado, mas ele rapidamente se recuperou. Mago miserável, eu reconheço o quanto você é forte, mas não poderá me vencer. Já deveria ter percebido isso. Esse campo de batalha será seu túmulo, Rudnik dizia enquanto caminhava em direção a Gullion novamente. O combate continuava, e Gullion, percebendo que estava perdendo, decidiu usar um feitiço mais sombrio. Ele começou a canalizar sua energia mágica para criar um vórtex de água e eletricidade, e lançou em direção a Rudnik. Rudnik desviou do ataque e se lançou em direção a Gullion, desferindo um golpe poderoso. A espada encontrou o tridente, e os dois adversários se enfrentaram em um clamor ensurdecedor. No auge da batalha, Rudnik fez um movimento audacioso. Ele usou seu gancho para puxar o tridente de Gullion, desarmando-o. Com isso, o mago perdeu o controle da tempestade e a água começou a se acalmar. A espada mágica de Rudnik
cortou o ar, atingindo Gullion no peito. O mago, surpreso, olhou para Rudnick com um olhar de incredulidade. A energia mágica que ele havia acumulado começou a se dissipar, e a tempestade finalmente se acalmou. Gullion caiu de joelhos, seu olhar se tornando vazio. Como você pôde? Ele murmurou, enquanto a vida deixava seu corpo. Rudnick, respirando pesadamente, observou seu inimigo desmoronar, sentindo um misto de alívio e tristeza, pois sabia que a luta nunca terminaria completamente. Ele olhou para o céu, agora limpo, e sentiu a brisa do mar em seu rosto. Havia vencido, mas o custo da batalha sempre seria lembrado. Gullion, apesar de sua maldade, era uma parte importante de sua história. Após a derrota de Gullion, Rudnick se tornou uma lenda viva. Ele não era mais apenas um pirata, era um defensor dos mares, um protetor das águas e de suas criaturas. Com o coração do oceano em mãos, ele usou seu poder para manter a paz entre os navegantes e proteger os segredos do mar. Rudnick e sua tripulação continuaram a navegar, explorando novos horizontes e desvendando mistérios. Cada novo porto trazia histórias inéditas, e cada ilha revelava aventuras que os unia ainda mais. No entanto, a vida de pirata não era isenta de desafios. Rudnick enfrentou novos inimigos, como caçadores de tesouros e outros piratas ambiciosos. Mas, com sua astúcia e habilidade em batalha, ele sempre conseguia sair vitorioso. Com o passar dos anos, o coração do oceano se tornou uma parte integral da lenda de Rudnick, que agora era conhecido como o Rei Pirata, o Imortal dos Sete Mares e o maior espadachim de Dardarion. Rudnick também começou a treinar a próxima geração de piratas, que ficaram conhecidos como os Piratas da Irmandade, ensinando-os não apenas a lutar, mas a entender a importância do equilíbrio entre a exploração e a preservação. A história de Rudnick se espalhou por todos os cantos, e sua lenda viveu através das canções dos bardos e das histórias contadas nas tavernas. Ele era lembrado não apenas como um pirata, mas como um herói que desafiou as convenções e seguiu seu coração. Mesmo depois de se afastar da pirataria, Rudnick nunca deixou o mar. Ele continuou a navegar em seu coração, sempre sentindo o chamado das ondas. Às vezes ele se juntava à sua tripulação em aventuras ocasionais, sempre pronto para enfrentar novos desafios. Rudnick olhava para o vasto oceano refletindo sobre sua vida. Ele sabia que cada onda guardava segredos e histórias, e que a verdadeira aventura nunca acabava. Assim, a lenda do pirata Rudnick perdurou, ecoando nas ondas e nos corações daqueles que ousaram sonhar com o desconhecido. E enquanto o mar continuasse a existir, suas histórias e aventuras seriam eternamente recontadas, inspirando gerações de navegantes a seguir seus próprios destinos. Obrigado por assistir ao nosso canal. Vozes da Ibis, contos e mistérios te aguarda para a próxima história.